Fundamentos de lógica de programação, variáveis e tipos. Olá, nesta aula vamos estudar as variáveis e seus tipos. Com nossa ideia devidamente instalada e aberta, vamos criar nosso primeiro notebook. Um notebook é um arquivo que pode se executar linha por linha de código escrito em Python sem a necessidade de se executar todo o programa de uma só vez. Esse é o grande diferencial do Jupyter em relação a outros ambientes de desenvolvimento. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Então, com o Jupyter devidamente aberto, você pode clicar aqui, em mais, e aí você vai ter aqui, um novo lançador aqui, uma nova aba, e você pode escolher aqui um novo notebook. Então, eu vou clicar aqui, Python, e está aqui a nossa IDE devidamente ajustada. Observe que aqui eu consigo escrever o que eu quiser. Então, nosso primeiro código que a gente vai desenvolver vai ser um comando para imprimir coisas na tela. Esse comando é o print. Não esqueça de colocar parênteses, tá? Esse aqui é um comando. Então, print, imprima para mim tudo que estiver entre esses parênteses. Como eu quero imprimir um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Então, eu coloco aspas duplas e dentro das aspas eu escrevo, por exemplo, Olá, mundo. E agora, para executar, eu posso apertar Shift do teclado e apertar Enter. Perceba que quando eu aperto Shift e Enter, automaticamente ele roda o código. Então tá aqui, print Olá Mundo, e ele imprimiu aqui Olá Mundo e já criou um novo bloquinho aqui novo para poder continuar rodando o código. Observe que quando ele roda esse código, aqui já aparece o número da linha ali que eu rodei. Então eu rodei esse aqui já pela primeira vez. E eu posso também guardar valores dentro de alguns espacinhos da memória do meu computador. E esses valores eu posso imprimir na tela posteriormente. Esses valores é o que a gente chama de variáveis. Voltando aqui, entendemos então como criar ali um bloco no Jupyter. Falta agora a gente aprender a manipular dados dentro do meu programa, porque eu sempre vou precisar receber dados, tratar esses dados e posteriormente devolver isso na tela. Para devolver na tela, simplesmente comando print. Mas como é que eu guardo esses dados? Então eu vou guardar em variáveis. Como eu disse, variáveis são espacinhos reservados na memória do computador. Pensa que é como se fosse uma caixinha dentro da memória em que eu consigo guardar valores dentro dela. Esse valor pode ser um número inteiro, um número decimal, pode ser um texto, pode ser um valor lógico, pode ser qualquer valor ali que eu consiga armazenar utilizando a linguagem Python. No nosso caso aqui, cada variável vai ter um tipo e o Python vai ajustar o espaço na memória de acordo com o tipo dessa variável. Acompanhe aqui comigo nesse quadro para que você consiga ver os tipos de variáveis que a gente vai trabalhar inicialmente no Python. Então, a gente tem aqui uma variável do tipo inteiro, tá? Que a gente chama de int, que vai armazenar apenas valores positivos e negativos, sem casas decimais. Se eu quiser, por exemplo, guardar valores com casas decimais, então a gente vai guardar em uma variável do tipo float. Lembrando que o Python que caracteriza qual vai ser o tipo da variável. Dependendo do valor que eu jogar dentro dessa variável, o Python já vai reservar um espaço, alocar um espaço na memória de acordo com o tamanho. Uma variável do tipo float, por exemplo, ela gasta um pouquinho mais de espaço que uma variável do tipo inteiro. Por quê? Além de eu ter que guardar a parte inteira, eu tenho que guardar a parte decimal também. Temos também o valor bool, que é o valor booleano. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, que são valores de verdadeiro ou falso. Somente uma variável do tipo bool só armazena esses dois tipos de valores. E tem a variável do tipo str ou string, que é basicamente um texto, que são conjuntos de caracteres. Ok, professor, e como é que eu faço para guardar esses valores no Python? Então a gente vai vir aqui e vamos criar aqui o nome da nossa variável. Então eu criei aqui o nome da minha variável, tá? Você pode chamar de, por exemplo, x, z, pode chamar de número, põe o nome que você quiser. E esta variável vai receber algum valor. Então você dá o comando igual e aí põe algum valor, por exemplo, igual a 20. Quando eu coloco número igual 20, eu estou dizendo para o Python que eu vou guardar o número 20 dentro de um espacinho da memória e esse espacinho vai se chamar número. Tá? Só que observe, a gente não lê aqui, quando a gente está trabalhando com programação, a gente não lê número igual a 20. A gente lê a variável número recebe o valor 20. Então entenda o igual como recebe.
Então é como se você tivesse ali dentro da memória do seu computador, aí você reservou um espacinho, uma caixinha ali, aí você escreveu nessa caixinha a palavra número e dentro dessa caixinha você colocou o número 20. Tá? Então basicamente foi isso que eu fiz. Agora se eu fizesse, por exemplo, aqui embaixo, ó, vou até rodar aqui, ó, Shift Enter, ó. Então ele rodou, perceba que aqui não aconteceu nada, porque eu simplesmente guardei um valor lá e não devolvi nada na tela, então não imprimiu nada, não fez nada, mas ele já está salvo na memória. Aqui embaixo eu fiz outros exemplos de variáveis, então por exemplo eu coloquei aqui, ó, x recebe valor 10, então o x é uma variável do tipo inteiro, tipo int, y recebe 2.3, então o y vai ser um valor decimal, um valor do tipo float, z recebe olá. Observe que aqui eu coloquei entre aspas. Quando eu coloco entre aspas, essa variável se torna uma variável do tipo texto, do tipo string. Então eu não consigo fazer, por exemplo, manipulações matemáticas, eu não consigo fazer uma subtração, uma divisão, por exemplo. Então, agora com a variável x e y eu consigo, porque são variáveis numéricas. Então, muita atenção quando você for tratar ali os tipos de variáveis, tá? Ok. Seguindo aqui, também existem algumas boas práticas para a gente nomear variáveis. Você não pode colocar qualquer nome assim, né? Então, aqui acompanhando no quadro 2, você pode ver que o jeito certo ali da gente nomear uma variável é, primeiro, não pode ter espaços, a variável deve sempre começar com letra, deve-se evitar ali caracteres especiais, por exemplo, hashtag, cifrão, porcentagem, esses símbolos ali de caracteres especiais a gente não pode colocar, tá? Com exceção do underline. O underline sim você pode colocar, tá? E a variável sempre deve começar com caractere e nunca com número. Então, por exemplo, eu posso criar a variável x1 igual a 10, por exemplo, mas não posso criar a variável 1x recebe 10, por exemplo. Não pode começar com número. Então, a variável sempre começa com caractere, sempre com uma letra. Posso começar com underline também, então nesse exemplo aqui eu tenho lá underline teste recebe 10.0. Então automaticamente o Python entendeu que aquela variável, aquela caixinha na memória vai receber o valor 10.0 e vai se chamar underline teste. Aí tudo bem, o Python aceita. Ok? Evite sempre traços, por exemplo aqui, ó, aqui a gente tem nome underline completo, o underline pode. O que não pode é nome traço completo ou nome espacinho completo, porque daí o Python não reconhece. Não pode pôr espacinho nem traço. Outra coisa também que a gente faz com relação a boas práticas de nomeação, apesar do Python aceitar, a gente evita fazer isso, é colocar, por exemplo, acentos e alguns caracteres que tem ali no nosso idioma. Por exemplo, cedilha, tio, a gente evita colocar. Então, o Python aceita, mas por boa prática a gente evita colocar esse tipo de caractere quando a gente vai nomear variáveis. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada média. A média recebe 0.0. O Python até aceitaria escrever média com acento, porém a gente evita, porque quando você vai programar, você vai desenvolver um software, muitas vezes, às vezes esse software vai rodar em outros sistemas, outros programadores vão dar manutenção e às vezes eles não têm aqueles caracteres no teclado deles. Imagina que você vai fazer um software e você vai prestar serviço para uma empresa fora, uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eles não têm esses caracteres que a gente tem aqui. Então, por boa prática, a gente evita colocar. Então, outro exemplo de boa prática é computação. Está vendo que eu não coloquei o cedilha e nem o tio. Né? Uma prática ruim é colocar com C cedilha, a prática boa é sem C cedilha e sem o tio. Ok? Acompanha também aqui comigo, no quadro 4, uma outra coisa que a gente pode fazer com as variáveis, que seria basicamente a manipulação algébrica, a manipulação matemática dessas variáveis. Então, eu posso, por exemplo, somar variáveis, eu posso subtrair, posso dividir, posso multiplicar, né? Posso até elevar a um certo número. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma soma, então eu quero que a variável total receba o valor de 10 mais 50. Então, eu escrevo total, recebe 10 mais 50. Troco recebe 5.0 menos 1.0. O troco, nesse caso, vai ser decimal. Renda per capita recebe 1.000 dividido por 2. Muita atenção, tá? Ali eu coloquei 1.000.0 dividido por 2.0. Eu poderia colocar 1.000 dividido por 2, sem esse ponto zero, não teria problema. Porém, toda vez que a gente faz uma divisão no Python, ele automaticamente converte aquela variável para float,
para uma variável do tipo decimal. Então, mesmo que eu dividir dois números inteiros, a divisão dê exatamente inteira ali, né? Se eu pegar 1000 dividido por 2, deu 500. O Python vai colocar 500.0. Ele automaticamente faz essa conversão, tá? Eu posso fazer o produto também, posso multiplicar as coisas. Então, criei uma variável, por exemplo, aqui chamada produto recebe 12 vezes 3. O vezes ali é indicado com um asterisco. Então, se eu colocar um asterisco, eu estou multiplicando. E se eu colocar 2 asteriscos, professor? 2 asteriscos, eu estou elevando esse número a uma certa potência. Então, um certo expoente. Então, eu coloquei lá, por exemplo, valor recebe 10 elevado a 2. Então, neste exemplo, 10 asterisco asterisco 2 indica que eu estou elevando esse número ao quadrado. Tá? Então, muita atenção para você não errar. Tá? Um asterisco a mais pode mudar totalmente a sua conta. Bom, se eu consigo fazer expoentes ali, conseguir levar a um certo expoente, eu consigo também calcular raízes quadradas. Você deve ter aprendido lá em matemática que calcular uma raiz quadrada nada mais que elevar um número a meio, elevar a 1 sobre 2. Então, eu posso calcular uma raiz quadrada desse jeito. Ó. Cria aqui uma variável chamada raiz. Raiz recebe 100 elevado a 1 sobre 2. Preste atenção que aqui o Python lhe dá preferência pelos parênteses. Primeiro ele resolve o valor dos parênteses, a conta dos parênteses, e depois ele faz esse expoente. Então, eu tenho aqui 100 elevado a meio, a 0,5. 100 elevado a 0,5. E eu posso imprimir o valor dessa raiz. Como é que eu imprimo isso? Eu dou o comando print, escreva raiz. Aqui o Python, então, ele vai calcular, né, qual que é a raiz quadrada de 100? É 10. Ele guarda esse valor 10 dentro da raiz e imprime aqui na tela. E aí, quando eu rodar, até rodar de novo aqui o código, está aqui, ó, 10.0. Professor, poderia colocar elevado a meio diretamente? Poderia, por exemplo, fazer assim, ó, raiz recebe 36 elevado a meio direto, sem precisar fazer divisão? Pode. O Python também aceita expoente com casas decimais. Então, eu posso fazer 36 elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de 36, e eu vou sobrescrever o valor antigo. Então, antes, nessa variável raiz, eu tinha o valor 10. Só que eu falei para o Python, eu vou sobrescrever. Então, apaga isso que está dentro dessa memória, da variável raiz, e coloca um novo valor lá dentro. Então, o Python arranca de lá e vai colocar o resultado dessa conta. No caso aqui vai ser 6, né? Raiz quadrada de 36 é 6. Quando eu imprimir, ó, vou rodar aqui de novo, ó, rodei, voltou aqui, ó, 6. Professor, dá para fazer mais contas, né? Eu posso colocar, por exemplo, um valor numa variável e elevar essa variável a meio? Pode, não tem problema. Aqui eu criei uma variável x, né? Lembrando que o x eu tinha definido aqui em cima também, né? Que era o valor 10, mas eu posso atribuir de novo aqui embaixo, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu coloquei outro valor. Então lá em cima o valor do x estava 10, agora eu vou sobrescrever. Não quero que seja 10, quero que seja 900, por exemplo. Então eu coloco x recebe 900, e aí eu faço raiz recebe x, que vale 900, elevado a meio, ou seja, raiz quadrada. E eu vou imprimir agora a raiz. Quando eu imprimir, lembrando, tá? É só dar Enter aqui normal que ele vai pulando a linha, tá? Se eu apertar Shift Enter, ele vai rodar. Se eu alterar, professor, eu queria saber, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 144. Então eu coloco x valendo 144. Quando eu rodar aqui, ele vai lá e me devolve o valor 12. Tá vendo? Você pode colocar o valor que você quiser aqui fazendo vários testes. Tá, professor, vamos brincar mais com essa parte matemática. O que eu posso fazer? Posso calcular uma média. Então aqui eu já deixei pronto, ó, um cálculozinho de média. Se você olhar aqui, eu tenho aqui, ó, variável A, B e C, coloquei 10, 25 e 30, e eu vou calcular a média. Média aritmética simples ali. Se eu quiser fazer uma média simples, eu simplesmente somo todos os valores e no final eu divido pela quantidade de valores que eu tenho. No meu caso, eu tenho 3 valores, então eu divido por 3. Só que muita atenção aqui, que é um erro comum dos programadores iniciantes. Eles esquecem de colocar o parênteses. Lembra que o Python respeita as regras matemáticas. Então, primeiro ele vai resolver divisões e multiplicações, depois soma e subtração. Se eu colocar parênteses, ele vai resolver o parênteses primeiro que todo mundo, inclusive antes mesmo da divisão. Então, é por isso que primeiro eu somo tudo entre parênteses, quando ele terminar de fazer a soma entre parênteses, que aí sim ele vai dividir por 3. E aí eu posso simplesmente imprimir isso aqui na tela. Então, o que eu estou falando? Python,
eu vou ter 3 espacinhos na memória, A, B e C, cada um vai receber um valor distinto. E vou criar uma quarta variável aqui, chamada média, que vai receber o resultado dessa conta. E no final eu quero que você imprima para mim. Vou rodar aqui, ó. E tá ali, ó. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Então tá aqui, ó. Rodei e deu esse valor. O professor, mas e se eu tirasse esse parênteses e alterar muita conta? Com certeza alteraria. Por quê? Primeiro ele faria C dividido por 3, porque ele dá preferência para a divisão primeira, e depois ele soma com esses valores. Então, quando a gente rodar aqui, ó, perceba que mudou totalmente o número, né? Então, eu mudo a expressão matemática. Então, eu vou voltar os parênteses aqui como estavam, ó, e vou rodar para dar a média corretamente. Legal? Dá para fazer mais coisas também, né? Talvez você lembre lá da escola, quando você ia calcular a fórmula de Bhaskara, que tinha que calcular o delta. Você pode calcular o delta aqui também, né? Que o delta é aquela formulinha b ao quadrado menos 4ac. Então, imagina que eu tenho essas variáveis aqui, a, b e c, de uma equação do segundo grau, por exemplo. E aí eu quero calcular o valor do delta. Né? Se você não lembra, não se preocupe, tá? A formulinha do delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu criei uma variável chamada delta, que vai receber, então lembre, não é igual, é recebe. Delta recebe o valor de b elevado ao quadrado, ó, asterisco, asterisco 2. Então, no caso aqui vai ser 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A vale 1, vezes o C, que o C vale 4. Ó, posso colocar encadeado, um atrás do outro ali. Então, o que ele vai fazer primeiro? O Python primeiro resolve expoente, depois ele vai resolver as multiplicações, e no final, que ele subtrai. Igualzinho você faria lá na matemática, no papel. E aí, para imprimir isso, eu posso imprimir com uma mensagem um pouquinho mais bonita, né? Um pouquinho mais formosa ali. Do jeito que estava aqui, a gente só imprimia direto, né? Aqui o valor anteriormente. E se eu quisesse simplesmente imprimir uma mensagem na frente e imprimir o valor da variável? Então, eu posso escrever um print e escrever a mensagem. O valor de delta é... Perceba que eu dei um espacinho aqui, ó, antes de acabar aqui a aspas, tá? Quando é mensagem que eu vou imprimir, eu tenho que colocar entre aspas, é obrigatório. E aí eu quero imprimir o valor de uma variável logo na frente. Então eu posso colocar uma vírgula e escrevo delta, depois vírgula. Tá? Se você quiser, posso até, só para simplificar, posso tirar aqui, ó. Vamos só imprimir assim, ó. Então, rodei aqui, Shift Enter, não esqueça, Shift Enter ele roda. Então, eu dei aqui o comando print, o valor de delta é, e coloquei a variável delta. Perceba que ele não imprimiu a palavra delta, ele imprimiu o valor que estava dentro da variável delta. No caso aqui é o valor 9. Tá? Então, ele calculou o valor de delta, deu 9, e imprimiu aqui o 9. Se eu quisesse continuar escrevendo, eu colocaria aqui, ó, vírgula, e colocaria aqui, abre aspas de novo, fecha aspas, já para não esquecer. Uma dica, tá? Assim que você abrir as aspas, já fecha para você não esquecer, porque pode ser que lá na frente você acabe ali se confundindo. Então, vou dar um espacinho aqui e vou escrever para o valor A igual a... E aí eu coloco vírgula de novo e coloco A. Vamos ver como é que vai ficar? Vou rodar de novo, ó. Rodei. Então, aqui ele imprimiu o valor de delta é para o valor de A igual a 1. Aqui esse igual, ele realmente vai imprimir, tá? Não é um valor de recebe, é simplesmente para ficar bonitinho ali na hora de imprimir para o usuário. Ah, professor, eu queria imprimir também o valor de B. Então, eu escrevo aqui, vírgula de novo, abre aspas, e coloco aqui B igual a, e coloco vírgula de novo, e escrevo B. Ó, novamente, vou rodar para a gente ver se está ficando bonitinho, ó. B igual a 5. Posso até colocar um espacinho aqui para ficar mais elegante. E vou escrever aqui, ó, espacinho C igual a, vírgula, C. Vou rodar novamente. Está ali. Então, o valor de delta é 9 para o valor A igual a 1, B igual a 5 e C igual a 4. Ou valores, né? Para os valores, para ficar mais bonitinho aqui. Os valores. Então, perceba que quando eu vou imprimir uma mensagem, eu coloco entre aspas. Se eu quero imprimir na frente uma variável, o valor da variável, eu coloco vírgula, nome da variável, vírgula de novo e continuo escrevendo. Sempre assim, siga esse padrão, ok? Uma coisa importante também é que a gente pode reutilizar a mesma variável e atribuir um valor a mais nela,
sem perder ele, sem precisar criar novas variáveis. Então, eu consigo reaproveitar variáveis. Então, uma dica importante, você pode, por exemplo, criar uma variável chamada de x de novo recebe valor 10. E vamos supor que no decorrer do meu código eu quero incrementar um valor a mais, quero colocar uma unidade a mais no x. Eu posso então fazer o quê? Eu pego o valor que já tem dentro do x e atribuo mais uma unidade a ele. Então, o que eu estou dizendo para o Python? Nessa segunda linha aqui, eu estou dizendo, Python, pegue a variável x, que no caso é o valor 10, atribua mais uma unidade a ela, ou seja, 10 mais 1 dá quanto? 11, e guarde esse valor na própria variável x. Tá? Matematicamente, se você olhasse isso, se você fosse olhar como se fosse uma equação, que número, né, que x pode ser para que ele seja igual a ele mesmo mais 1? Não existe. Né? Isso não faz sentido matemático. Mas aqui nós não estamos falando de uma equação matemática, estamos atribuindo valores a variáveis. Aqui estamos falando de programação. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a variável x vai receber, recebe o valor dela mesma mais uma unidade. É como se o Python abrisse a variável lá, tem uma caixinha na memória, ele abre e fala, tem o valor 10 aqui. Então, eu vou colocar mais uma unidade, vai ficar 11, e vou guardar na própria caixinha, na própria variável x. Então, ele vai imprimir aqui o valor 11. Vou rodar de novo para ver se está tudo certo. Olha, valor 11. Tá? Então, muita atenção aqui, tá? Não leia x igual a x mais 1, senão vai parecer que é uma conta matemática, uma equação ali. Né? Se vier o matemático aqui, ele vai ficar doido quando ele olha para uma coisa dessa. Mas aqui a gente está falando de programação, então você vai ler x recebe ele mesmo mais uma unidade. É assim que você lê. Mas, professor, vamos lá, e se eu quisesse também imprimir os valores de uma forma um pouco mais elegante? Porque do jeito que está aqui, ó, é um pouco confuso, é muita vírgula e tal. Dá para imprimir de uma forma um pouquinho mais bonitinha? Dá. A gente pode vir aqui utilizando o comando .format. Como que funciona esse .format? Eu poderia imprimir aqui, ó, vou até pegar aqui esse mesmo texto que a gente tinha colocado, né, o valor de delta é tal valor. E aí, eu vou colocar aqui, ó, print. Então, lembrando, os valores de delta, de A, de B, de C, eu já tinha salvo lá em cima, ó. Então, esses valores eu não perdi. Então, quando eu rodei aqui, né, o valor A, B, C, isso aqui já está salvo. Eu não preciso rodar de novo, né? Então, eu posso vir aqui embaixo, nesse bloco, e rodar para imprimir novamente esses valores de uma forma um pouco mais elegante. Então, posso colocar aqui, ó, print, o valor de delta é, presta muita atenção, perceba que aqui eu coloquei um par de abre e fecha chaves. Onde tiver esse par que abre e fecha chaves, eu vou imprimir o valor de uma variável, ok? Essa vírgula aqui eu coloquei apenas só para separar aqui a frase, tá? Mas ela é apenas gramaticalmente, pensando na parte gramática, tá? Vou colocar vírgula aqui, mas não é obrigatório para o código em si, tá? Então, o valor de delta é tal valor, considerando A igual a, e aí eu coloco uma outra variável aqui, o valor de outra variável, B igual a tal valor e C igual a tal valor, ok? E na frente, perceba que depois que eu fecho as aspas, eu posso dar o comando ponto format, sem espaço, sem nada, tudo juntinho, tá? Se você colocar espaço pode dar problema. Então eu coloco aqui, eu vou pegar esse texto todo e eu quero que o .format, que é esse comando novo, ele encontre onde tiver o primeiro par de chaves e substitua pelo valor de delta, que no nosso caso lá era 9. Onde tiver o segundo par de chaves, ele vai substituir pelo valor de A. Tá? Vou até colocar mais uns espacinhos aqui para ficar mais bonitinho. E onde tiver o terceiro e quarto aqui, ele vai imprimir aqui o valor do B e do C. Então ele pega na ordem, exatamente na ordem. Se você inverter uma variável, ele vai imprimir de forma errada. Tá? Então aqui eu quero imprimir o delta é 9, o A é 1, então ele coloca 1. Então quando eu rodar aqui, ó, tá lá, ó, bem certinho. Se eu mudasse lá em cima algum valor, por exemplo, vou colocar aqui um A valendo 0, por exemplo. Ó. Quando eu rodar aqui, ó, perceba que mudou o valor de delta, né? Porque o A agora vale 0. Lá embaixo, ó, ele vai mudar também. Ó. Quando eu dar um Shift Enter aqui, ó, ele vai rodar de novo. Ó, tá vendo? O A vale 0 e mudou o valor de delta. Então, tudo que eu altero lá em cima, depois ele pode alterar lá embaixo, só que tem que ficar rodando novamente. Tá? Senão ele vai manter o valor antigo. Então, quando eu rodo Shift Enter, ele pega o valor atualizado da variável
e faz a impressão para mim. Professor, muito legal tudo isso, tal, mas e se eu quisesse ver o tipo de cada variável? Porque do jeito que você está fazendo, você só está trabalhando com números inteiros. Se eu quisesse imprimir, por exemplo, qual o tipo dessa variável? Se ela é inteira, se ela é float, se ela é uma string, como eu faria isso? Para isso, a gente vai utilizar o comando type. O comando type, ele retorna qual o tipo daquela variável. Por exemplo, então aqui eu tenho uma variável z recebendo o valor 10. O 10 a gente sabe que é um número inteiro. Se o 10 é um número inteiro, então, quando eu imprimir print type z, lembra que esse é um novo comandinho, comando type, entre parênteses z, ele vai olhar dentro dessa variável e vai ver que valor tem lá dentro. Ah, tem um valor inteiro, então ele vai retornar int, igual daquela tabelinha que eu mostrei no começo da aula. Então, quando eu rodo aqui, ó, ele mostra z é do tipo inteiro. Se eu mudasse, se eu colocasse ponto zero, nota, matematicamente não mudou nada no meu programa. 10 é igual a 10.0, não muda nada. Mas computacionalmente falando, muda, porque agora o Python tem que reservar um espacinho a mais na memória ali para guardar esse número decimal, esse ponto zero. Então, quando eu rodar isso aqui, ó, ele mudou. Deu um Shift Enter e ele rodou aqui, ó, float. Então, toda vez que eu mudo aqui, Shift Enter, ó, ele muda aqui também. Vou pegar aqui uma variável do tipo string, tipo texto, né? Então eu coloquei aqui nome recebe Natália entre aspas. Aqui uma dica também, tá? Eu estou sempre usando aspas duplas. Mas o Python também aceita que você coloque aspas simples aqui, ó. Você pode simplesmente colocar aspas simples, também não vai ter problema nenhum. Particularmente, eu prefiro colocar aspas duplas, mas fique a seu critério. Tem que ter as aspas para indicar que aquilo é um texto. Então, nesse caso aqui, ó, coloquei nome Natália, nome recebe Natália. Nesse caso, quando eu imprimir o tipo da variável nome, ele vai mostrar str. Ó. Rodei aqui. Então, apareceu aqui. Se eu mudasse, né, em vez de colocar Natália, por exemplo, eu colocar nome recebe 0. Quando eu rodar isso aqui, nota que ele vai imprimir inteiro. Tá? Então, ele muda de acordo com o valor da variável que eu colocar. Beleza, professor, o que mais dá para fazer? Lembra que eu falei da divisão? Toda vez que a gente faz uma divisão, o Python automaticamente atribui um valor naquela variável com um ponto flutuante, uma casa decimal? Então, se eu colocar, por exemplo, w recebe 10 dividido por 2. Nota que 10 dividido por 2 dá a divisão inteira, dá 5, certinho. Mas, se eu estou fazendo divisão, o Python automaticamente converte aquela variável para decimal, mesmo que dê divisão inteira. Então, quando eu imprimir o tipo da variável w, perceba que ele imprime float. Tá? Você deve estar se perguntando, professor, mas por que é tão importante saber o tipo de uma variável? Lá na frente, quando a gente for trabalhar com algumas contas mais avançadas, você vai ver que é muito importante a gente saber se aquilo é um float, se aquilo é uma string. Então, eu tenho que saber ali qual o tipo daquela variável. Legal? E por fim, né, a gente tem aqui a variável do tipo booleano, né, o tipo bool. A gente vai falar um pouquinho mais nas próximas aulas sobre esse tipo de variável, mas basicamente essa variável ela só pode receber dois tipos de valores, true ou false, verdadeiro ou falso. Então no caso aqui eu criei aqui valor recebe true, tá? True com T maiúsculo, tá? A primeira letra tem que ser maiúsculo. Quando eu imprimir o tipo desse valor, ele vai mostrar aqui, ó, bool. Vou rodar novamente. Eu posso mudar também para false, tá? Quando eu mudo para false com F maiúsculo, automaticamente, tá, ele vai continuar entendendo que é booleano, não vai mudar nada. Mudou o valor lógico dele, né, antes era verdadeiro, agora é falso. Porém, a estrutura ali, o tipo desse dado, continua sendo booleano. Espero que você tenha entendido tudo. Caso ficou alguma dúvida, volte a sala novamente, faça passo a passo cada um desses exemplos para que você entenda o conceito principal de variáveis. E até a próxima aula. Tchau, tchau!